Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, se você tem. Se você quiser ligar o seu smartphone, você pode ficar à vontade. Se você tem seu aplicativo, no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 7. Estou nesses últimos dias falando sobre a vida de Jesus, sobre os seus feitos. E nessa noite, o Espírito Santo tem me trazido nesses dias uma palavra tão poderosa. E eu gostaria de compartilhar ela com a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 36 em diante. Você pode acompanhar na Bíblia. Se você não tem Bíblia, vai ser projetado aqui no nosso Data Show. Vou estar lendo na nossa linguagem da NVI, Nova Tradução na Linguagem Internacional. Muito feliz de poder, nessa noite, compartilhar esse texto da Palavra do Senhor. Um dia maravilhoso, onde desfrutamos da alegria de estar junto com os nossos familiares. É um dia que há sempre um bom ajuntamento, né? E graças a Deus que na nossa casa nós estamos sempre fazendo os nossos ajuntamentos nos fins de semana. Isso é tão maravilhoso, a família viver esse ambiente, né, de harmonia. E graças a Deus que tivemos um dia extraordinário. Encontraram? Amém? Então vamos lá. Lucas 7,36 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo,
mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós queremos aqui descobrir verdades que estão por trás destes versículos, desta palavra, que ela seja revelada nessa noite pelo Espírito Santo do Senhor. Que haja, Deus, algo sobrenatural neste lugar. Aleluia, que haja o poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Que Ele venha tocar em cada vida, assim como nessa noite já foi falado aqui, que essa noite será uma noite de milagre. Vem com cura, Deus, vem com libertação, vem com salvação, Senhor Jesus. Toca em cada vida nessa noite. Há pessoas aqui que talvez entraram aqui oprimidas, sobrecarregadas, cansadas. O Senhor diz: vinde a mim todos os cansados, os oprimidos e os sobrecarregados, e eu os aliviarei. Senhor Jesus, nessa noite, opera milagres de libertação, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender verdades que Tu queres nos revelar nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Libera do Teu poder neste lugar, libera da Tua comunhão, Espírito Santo, que tudo aquilo que milita aqui contra a Tua vontade, nós ordenamos que saia daqui, em nome de Jesus, amém. Aleluia. É um texto lindo, né? E intrigante até para nós, porque é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente vê como é fácil de nós desvalorizar aquele que tem um grande valor. E esse fariseu, né, que convidou o Senhor Jesus para ir à sua casa, né, ele não deu uma recepção calorosa, se podíamos dizer aqui, ao Senhor Jesus. Mas alguém roubou a cena na casa dele, e entrou porta dentro, não se preocupou com o que estavam olhando para ela, com o que estavam dizendo dela, porque o texto é bem claro, que diziam a respeito dessa mulher. Certa mulher que não tinha um nome, mas um apelido: pecadora. Né? E eu estava deixando Deus falar comigo a respeito desse texto, e fiquei pensando, puxa, o fariseu, né? Ele é um cara entendido da lei, eram os caras que interpretavam a lei, é os caras que faziam, né, estudos a respeito da lei. Os religiosos da época, eles que investigavam a palavra, eles que tinham, na verdade, o domínio da palavra, se podia dizer. E esse fariseu recebe uma pessoa muito ilustre, muito desejada, que entrasse na casa. E ele recebe com total desprezo. E eu fui ver bem o que significa esse nome fariseu, né? Dei uma olhada no dicionário e achei interessante,
porque ele era um membro, né, do grupo religioso judaico e que vivia, né, na escrita e na observância das Escrituras, que ele estudava, né? E a Bíblia diz que eles usavam isso como uma tradição, mas esse grupo, a Bíblia é falado que ele foi acusado de um grupo formalista. Pessoas que usam de uma formalidade, né? Não, vou lá na igreja, eu faço parte daquela igreja, mas ele não tem nada a ver com a vida de Jesus. Então, o formalista é aquele que segue uma coisa só em formalidade, mas ele não tem uma intimidade grande. E a pecadora, o significado de mulher pecadora, o que significa? Pecadora, pessoa que vive em pecado. Não tem nada, né, a mais a dizer a respeito da pecadora. Era uma mulher que vivia em pecado. Mas essa mulher, ela queria ser livre do pecado. E ela pega e entra casa adentro, quebra todos os protocolos, porque imagine, né, na sua casa, você recebendo uma pessoa ilustre como Jesus, né? Com certeza veio muito mais pessoas observar, diz que ali estavam todos os fariseus, os religiosos, eles estavam ali. E essa mulher vem e já entra, acredito, de joelhos. E vai direto aos pés de Jesus. Começa a beijar os seus pés. Começa a buscar de todas as formas a agradar o Senhor. Começa a chorar, quebrantou o coração dela de estar perto dessa pessoa tão desejada. E quando ela começa a chorar e vê que ela está molhando os pés de Jesus, ela pega algo que das mulheres, isso eu poderia dizer, com o pouco que eu conheço a minha esposa, o quanto representa o cabelo de uma mulher. Ela pega os seus cabelos e começa a secar os pés do Senhor. Imagine vocês, mulheres aqui, que vão ao salão, que gastam, né, parte dos seus bens, dos seus ganhos, né, com o salão de beleza, com produtos de beleza, produtos para melhorar o cabelo. Imagine esta mulher que talvez, né, tivesse ido no salão, pintado o cabelo, arrumado, né, comprado uns cremes importados, e de repente ela vê que ela está molhando os pés do Senhor. E ela pega com os seus cabelos e começa a secar os pés do Senhor. Se despindo totalmente do seu orgulho. Porque o cabelo é uma coisa que todo mundo, até o careca, né, que o pouco que ele tiver, ele ama, né? Eu sei, eu tenho bem pouquinho, mas eu faço o meu gelzinho, né, o meu cremezinho. Senão o bicho fica todo espetado, né, seu Luiz? Então tem que dar uma cuidada, né, Flávio? E as mulheres, e esta mulher, ela vem por detrás do Senhor e toma a cena daquele ambiente. E o que me chama a atenção é que logo de cara, né, o fariseu olha aquela cena e fala, se este homem fosse um profeta, né, ele saberia quem é esta mulher. E diz, com sentido acusatório, uma pecadora ela é.
acusa ela de ser uma pecadora. Veja a forma, né, dele se comportar. E assim, eu vejo algumas coisas que eu estava pensando e até achei assim muito importante, que o fariseu ele usava uma capa de religioso. Eu vou receber Jesus na casa. Mas era só uma capa, ele não estava nem aí com Jesus. Ele estava querendo que as pessoas achassem que ele era importante. E ele, para manter a sua aparência de santo, ele continuava vestindo uma capa. E a mulher, o que ela queria mesmo era buscar uma grande intimidade com Jesus. Ela queria estar mais tempo com Jesus, aproveitando que ele estava ali naquele lugar. Mas quem o estava recebendo naquela casa, não estava nem aí com a pessoa que ele estava recebendo. Baseado nisso, eu queria nessa noite meditar a respeito de como manter a nossa adoração por Jesus. Como nós manter a nossa adoração pelo Senhor Jesus. Como esse religioso, ele não tinha nenhuma intimidade, ele nem buscava, né? Mas aqui nós temos esses dois pontos para nós comparar. O fariseu e temos essa mulher, que ela não teve nenhum preconceito e ela não teve nada da sua vida que o impedisse dela entrar naquele ambiente e tocar em Jesus. Seria o nosso caso aqui hoje, se Jesus, né, em pessoa estivesse aqui, e nós entrássemos aqui, e nenhum de nós tivesse com essa percepção, nós não estivéssemos percebendo que Ele estivesse aqui. Como já cantamos e falamos, a presença dEle é aqui neste lugar. Amém? Então, eu queria que você, nessa noite, pudesse concentrar o seu coração e ver em que lugar que você se encontra, né, entre o fariseu e a pecadora. Ela quebrou todos os padrões, não deixou nenhum padrão, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é como, né, nós ter intimidade, né, com Jesus. Como nós temos. Pouco tempo eu li um livro, né, peguei emprestado de uma irmã da nossa igreja, sobre a intimidade com o Senhor. Livro tremendo. Mas eu fico pensando, às vezes nós queremos romper, nós queremos viver uma vida nova em Cristo, mas às vezes nós se mantemos tão distantes, se mantemos tão indiferentes com essa presença de Jesus. E essa mulher, ela quis viver uma vida extravagante, uma adoração extravagante. Ela se lançou, ela não quis ter por precioso o seu orgulho, ela jogou tudo aos pés de Jesus. Então, ter uma vida extravagante, aqui Lucas 7:44 diz assim, ó:
Como Jesus olha para aquele ambiente e olha para o fariseu e diz assim, dizia em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me ungiu, não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Olha a visão que Jesus tem do homem que convidou ele para vir na casa. E a visão que ele tem da mulher que entra por detrás dele e se ajoelha aos seus pés. Para viver uma vida extravagante com Jesus, nós temos que viver uma vida de entrega. Nós não precisamos querer reter algo, porque Deus não quer te empobrecer, Deus quer te dar mais. O Senhor, Ele não quer tomar o que é teu, Ele quer te dar. Mas o Senhor deseja ser desejado. E às vezes nós não desejamos o Senhor. Segundo ponto que eu gostaria de tratar é como viver esse relacionamento no poder e na adoração. Como nós temos que nos comportar. E Salmo 24, versículo 3 e 4, nos dá algo. Obrigado. Trocamos. Salmo 24, olha aí. 3 e 4. Uma das coisas que, para nós viver esse relacionamento no poder de Deus Santo, né? Aqui diz o salmista: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ter as mãos limpas e um coração puro é requisito para nós sermos um adorador. Hebreus 12, 14, fala para nós, pode pôr aí para nós, Hebreus 12, 14, diz ele: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Para nós manter uma vida de intimidade, nós temos que nos esforçar, nós temos que viver um posicionamento, nós temos que ter principalmente um coração puro. Não ficar com essas mazelas, né? Que às vezes estão dentro de nós, como estava esse fariseu, né? Ele estava com o coração cheio de mazelas, acusações, julgamento, tudo estava no coração dele. E não, o Senhor não quer isso das nossas vidas. O Senhor quer é que nós vivamos uma vida de paz, em paz com todos, né? Em santidade. Ele diz seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como vamos ver o Senhor? Como? Nós precisamos ter uma vida de quebrantamento. Essa mulher
ela estava totalmente na dependência do Senhor. E é só dessa maneira que nós podemos chegar na presença do Senhor com o coração quebrantado. Salmo 51, 17, a Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Veja que Jesus, ele olhou para essa mulher, ele olhou para Simão, e se virou para ela e deu um grande ensinamento, que a gente vê, na verdade Jesus deu foi uma canelada no fariseu. Ele deu uma cotovelada, como eu costumo dizer, no fariseu. Ele olhou para o fariseu e falou, olha, vê essa mulher, ele diz. Desde que eu entrei aqui na tua casa, olha como ela se comporta. Olha como ela se prostrou aos meus pés, olha como ela está me ungindo. Olha, você não me deu um copo d'água, você não me deu um abraço, um beijo. Terceira coisa que nós precisamos viver é como exercer a nossa paixão com a Trindade. Isso é outra coisa que, sem nós ter esse entendimento, nós não vamos sair do raso, nós não vamos entrar no sobrenatural. O Senhor tem para nós um lugar onde Ele quer começar a revelar as coisas grandes, diz em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 1 em diante, diz que Ele tem coisas grandiosas, coisas ocultas. Mas aqui no versículo 37, 38, a gente vê o seguinte, ele diz, olha o que diz, 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Olha o que ela faz, chorando, primeira coisa, chorando, começou a molhar os meus pés com as suas lágrimas. Depois, enxugou com os seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Isso, queridos, é ter uma paixão por Jesus. É ter uma vida extravagante, uma adoração que chama atenção. Pouco tempo eu preguei uma mensagem como chamar a atenção de Jesus. Não sei se os irmãos estão lembrados, e aqui me nota que essa mulher, a primeira coisa que ela fez num evento que não era nada com ela que quebrou os protocolos e chamou a atenção do Senhor Jesus. Ela quebrou todos os protocolos. Seria a mesma coisa, vamos dizer, tivesse passando uma pessoa muito importante para vir fazer um evento aqui na nossa cidade, e uma pessoa só chegar e chamar atenção para ela. Foi o caso dessa mulher. Mas o que mais me chama a atenção é quem ela era. Uma pecadora. Uma mulher pecadora. Ela não deixa que nada atrapalhe ela. Ela foi buscar o relacionamento que ela queria. Ela foi buscar o que ela precisava. Porque se nós voltar aqui no capítulo 6 e 7 de Lucas, nós vamos ver pessoas que realmente chamaram a atenção de Jesus. Nós temos o caso daquele centurião, que quando
estava com um dos seus criados à morte, de cama, ele manda chamar Jesus para ir até a sua casa. Mas quando o Senhor Jesus estava indo à sua casa, ele se sentiu com tanta vergonha dele ser um homem como ele era, e ele virou-se para os homens e falou: volte e digam para ele que não precisa ele entrar na minha casa. Eu não sou digno de o receber debaixo do meu telhado, mas diga para ele que ele só mande uma palavra e o meu criado será curado. Olha o que é isso. A Bíblia diz que Jesus falou: eu nunca ouvi tamanha fé em Israel. Olha esse homem, cara, ele não era um cristão. E ele se vira e diz para ele que ele só mande uma palavra. Olha que é assim, queridos, que nós vamos chamar a atenção com fé, com ousadia, com um amor a Jesus. Jesus deseja que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou, falou aqui o irmão Ezequias, e Ele espera que nós esteja aos seus pés em adoração. É interessante que, então, aqui o terceiro, como exercer essa paixão. E o quarto é como se enxergar na perspectiva humana, na perspectiva divina. Como nós nos enxergamos. Né? Tem alguns textos na Bíblia que me chamam a atenção. E um é daqueles dois que foram orar. O publicano e o fariseu. E diz que o fariseu orava de si mesmo para si. E batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou como esse daí, né? Eu dou dízimo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. E aquele publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre, sou um pecador. Jesus diz que daqueles dois, quem saiu justificado foi aquele que se humilhou. E aqui, olha a visão que ele tinha e como ele se enxergava, esse fariseu. Versículo 39. Diz assim, ó: ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, falando comigo, meu, esse cara aí, ó, ele diz a si mesmo, né? Se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Olha a capacidade desse homem. Com Jesus dentro de casa, ele se via como o cara. Aqui dá para nós também, queridos, tirar um paralelo. Como nós nos comportamos às vezes com pessoas que nós precisamos receber com honra. Às vezes, né, você que recebe o seu discípulo, o discipulador, o seu pastor, né? Cuide, né? Dê pelo menos um copo d'água para ele beber, sabe? A Bíblia diz que quem dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. Então é muito importante que nós honremos as pessoas. Olha o que esse fariseu fala. Ele diz, bem assim, ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando. E ainda acrescenta: é uma pecadora. Olha que espírito de julgador, espírito de acusação do inferno que tinha esse fariseu. Eu gostaria muito que nessa noite nós saíssemos daqui livre disso.
Amém? Que nós saísse livre talvez desse espírito acusador. É muito fácil nós ter atitudes semelhantes ao deste homem. E ele disse: se esse homem fosse profeta, saberia quem seria a mulher que está tocando nele. Mas a mulher, queridos, ela via a sua total dependência. Uma das coisas, queridos, que eu quero dizer, eu acho muito importante frisar isso, porque tem gente que parece que não dá valor nenhum para quando o Senhor alcança ele. Eu sou da igreja, eu estou na igreja. Eu vou lá naquela igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você precisa se tornar igreja. Igreja não é isso aqui, ó. Isso aqui é um galpão. A igreja é nós. É eu e você, queridos. E facilmente nós se tornamos um fariseu. Facilmente nós não demos a devida honra àquele que faz tudo. Aquele que tem o poder para mudar a tua vida, aquele que tem o poder para te libertar, aquele que tem o poder para curar, aquele que tem o poder para salvar a nossa vida do inferno, é Jesus. Ele que merece honra, Ele que merece glória, mas às vezes nós não demos esse devido valor. Nos comportamos como esse fariseu. Eu vou lá às vezes. Se der, eu vou. Eu quero dizer uma coisa muito séria aqui nessa noite. Se a nossa adoração, queridos, ela não chamar a atenção de Jesus, nós estamos gastando tempo à toa. Nós não estamos vivendo o propósito que Cristo nos alcançou. Nós não estamos. Nós somos pecadores remidos. Nós somos pecadores alcançados por Jesus. Nenhum de nós merecia a salvação, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estávamos condenados à morte. Mas Ele assumiu os nossos pecados na cruz. E o valor que nós precisamos dar, queridos, é viver uma vida de adorador. De homens e mulheres que chamam a atenção de Jesus. Que atraem a atenção dEle. Não que passam desapercebidos. Porque, digo mais, naquele dia, quando o Senhor Jesus vir nos buscar, Ele vai olhar. E vai ver alguns. E eles vão dizer: mas em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai olhar para alguns de nós. Se nós não viver uma vida de verdadeiros adoradores, Ele vai dizer: eu não vos conheço. Entendeu? Ele vai dizer: eu não vos conheço. Porque nós não demos a nossa atenção a Ele. Nós não demos a honra a Ele. Nós não demos a honra devida. Olha a oportunidade que teve o fariseu. Jesus entrou na casa dele. Jesus entrou na casa dele. E eu quero te dizer uma coisa, para nós encerrar. Jesus já entrou na tua casa. Aleluia. Essa é uma boa nova, querido. Jesus já entrou na sua casa. Você precisa buscar conhecer melhor Ele. Olha o versículo 49, diz assim: então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Você conhece?
Você conhece Jesus de Nazaré? Eles estavam tudo ali vendo o homem de Nazaré com eles e falaram: ah, quem será este? Que até perdoa pecados. Você já recebeu Ele. Você já tem a sua vida com Ele. Você precisa viver uma vida de intimidade. Nós precisamos ter uma vida íntima com Jesus. Sem fariseuísmo. Sem acusações. Nós temos que estar livre. Porque Cristo nos libertou, Ele disse. Você é livre. Você foi perdoado. Mas precisamos aumentar a nossa intensidade na adoração. Olha a situação daqueles convidados. Eles viraram e disseram: mas quem é este que até perdoa pecados? Quem é? Eles não sabiam. Tem gente que não aceita o perdão, não aceita a paternidade. Eu quero dizer que eu tive dificuldade quando eu comecei a ir para a igreja, de tão sujo que eu era. E eu achava, e uma vez falei para uma pessoa, falei: eu não sei, mas eu não tenho dúvida se eu sou perdoado, porque eu fui um homem que eu fiz tanta coisa. E aí, o evangelista que estava me cuidando, ele falou: não, Elton, a hora que você se entrega para Jesus e você recebe-o, você foi perdoado a partir dali. Seus pecados são lançados para o abismo, para o mar do esquecimento. É isso que Jesus fez por você, meu irmão. Você é perdoado. Ele diz: seus pecados foram perdoados. Você não pode se condenar. Jesus disse para a mulher no versículo 50, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus, Ele perdoa e Ele manda nós viver a vida em paz. Nós temos que ter um relacionamento firme com Ele, um relacionamento de intimidade, mas nós precisamos se entregar totalmente. Nós não podemos ficar com esses argumentos de fariseu, olhando: ah, mas esse fulano, ah, mas essa ciclana, mas esse beltrano. Esse não é o nosso papel, queridos, esse é o papel do capeta. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para manifestar o amor de Deus. Você foi amado para amar. Aleluia! Você foi amado para amar. Interessante, queridos, que a Jesus vira e diz para ele: quem muito foi perdoado, muito ama. Mas quem pouco ama, pouco foi perdoado. Quero te convidar a nós ficar em pé para nós orar. Talvez você não tenha conseguido ainda viver essa vida de intimidade, uma adoração profunda. Eu quero te desafiar a você se soltar. Se solte. Entre na nuvem. Comece a pegar aquilo que Jesus está derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pegue a unção. A unção está no lugar, mas depende de como nós nos comportamos para recebê-la. A unção está aqui. Jesus, Ele está no nosso meio. Mas nós precisamos entender isso. Pegar a unção. É fé. É a atitude que nós precisamos tomar. O fariseu passou sem pegar nada naquele momento. Mas a mulher que estava cheia de pecado, ela chegou: esse aqui é o cara que pode me perdoar. Esse é aquele que pode me perdoar. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia. Mas eles ficaram perguntando: quem é este? Quem é este, diz eles, que até perdoa pecados?
Mas Jesus disse: sua fé a salvou. Sua fé. Se você ainda não se encontra salvo e quer a salvação, Jesus, Ele quer nessa noite ser achado por você. Assim como uma pecadora. Se você deseja Jesus nessa noite, você não fez uma aliança com Ele, você pode vir para frente. E nós vamos fazer isso. Jesus deseja ser desejado por você. Aleluia. Se você quer, você pode vir. Nós vamos orar. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir aqui. Para nós estar juntos aqui. Tem algo que Jesus quer fazer nessa noite. Há algo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Quero que você feche seus olhos e você comece a orar. Comece nesse momento conversar com o Senhor. Pergunte para Ele como está a tua adoração por Ele. Será que você está agradando Jesus como a pecadora, ou você pode estar como fariseu? É triste, mas às vezes tem pessoas que entram no lugar, aleluia, onde Jesus está e saem do mesmo jeito. Mas você não pode entrar num lugar de transformação e sair sem a transformação.